Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Otinho. Vamos continuar a nossa aula agora de polaridade das ligações. Como eu havia falado na aula passada, quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior vai ser a polaridade da ligação. Então, como é que a gente poderia resumir a nossa aula passada? Nós temos aqui três substâncias. Nós temos hidrogênio, o ácido clorídrico e o cloreto de sódio. Veja só que o gás hidrogênio, HH, são duas moléculas, é uma molécula que possui dois átomos iguais. Então veja, não tem diferença de eletronegatividade, portanto, não tem nenhuma atração de nuvem eletrônica para os átomos. Só que, à medida que vamos diferenciando assim o átomo da molécula, como por exemplo no ácido clorídrico, o cloro é um átomo muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Lembra daquela frase: Fortaleza, o clube nordestino, importa seus craques para o horizonte. Né? O cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, portanto, ele vai atrair para si a nuvem eletrônica. Ainda assim, nós temos uma atração parcial, ou seja, nem todo o elétron que está no hidrogênio foi perdido, mas também nem todo o elétron que foi puxado do hidrogênio foi colocado no cloro. E o extremo da polaridade de ligação é quando nós temos substâncias iônicas, como no caso do cloreto de sódio. Vejam só vocês que o sódio é uma carga positiva e o cloro, na forma de cloreto, está na forma negativa. Então nós temos um cátion e um ânion, ou seja, é uma diferença extrema na eletronegatividade. Nós temos o sódio, que ele tem tendência a perder elétrons, e o cloreto, que ele tem tendência a ganhar elétrons. Então, a atração eletrônica é total. Mais uma vez, quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior será a polaridade da ligação. Mas como é que a gente representa a polaridade em moléculas? A gente utiliza vetor. Né? Se você tiver com dúvida ou não se lembrar como se estuda os vetores, olhe lá na aula 8 de física do meu querido primo professor Souto, que ele fala bem direitinho a parte de vetores. Então, como é que é o cálculo de vetores para moléculas? Né? Muito bem. Antes da gente falar sobre isso, vamos falar o que é o momento dipolar. O momento dipolar nada mais é que uma equação que é representada por μ, que é o produto da carga vezes a distância. Agora vamos ver na prática como é que acontece isso. Nós temos aqui o ácido clorídrico. A gente já sabe que é uma substância que forma dipolos. Então nós temos dipolo negativo e um dipolo positivo. Como é que a gente representa um vetor momento dipolar? A gente representa com a seta saindo da carga positiva em direção à carga negativa. Assim. Vamos chamar esse vetor de μ. Como todo vetor, tem uma seta sobre o nó. Então, como não tem nenhum mais outro vetor que possa ser somado ou subtraído dele, ele sozinho vai ser diferente de zero. O que significa dizer? Significa dizer que se uma molécula possui um momento dipolar diferente de zero, é uma molécula polar. E quando ela é diferente, quando ela é igual a zero, é uma molécula apolar, como vamos ver agora. Então, olha só, nós temos o dióxido de carbono. O carbono e o oxigênio têm uma grande diferença de eletronegatividade. O oxigênio fica com carga parcial negativa. E o oxigênio tem duas cargas parciais positivas, porque nós temos dois oxigênios. Então veja só, como eu tenho a mesma ligação, a intensidade do vetor vai ser a mesma. Só que o que vai acontecer é que a direção vai ser contrária. Um para a direita e outro para a esquerda.
Vamos chamar esse daqui de Mi2 e Mi3. Repetindo, como nós temos a mesma ligação C dupla O, nós vamos ter a mesma intensidade de vetor. Mas como os vetores estão opostos, são diametralmente opostos, um ao contrário do outro, eles vão se anular. Então, qual vai ser o momento dipolar resultante? Né? Vai ser nada mais, nada menos que Mi3 menos Mi2. Isso vai ser igual a zero. Portanto, é uma molécula apolar, apesar de possuir ligações polares. Vamos agora a um caso bem mais interessante, que é o caso da molécula de água. Como a gente já viu, a molécula de água é uma molécula polar e possui uma região angular. Então, como é que a gente vai representar o vetor? Mais uma vez, o oxigênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, então vai formar polos. A gente já sabe que nós temos dois hidrogênios e aqui dois hidrogênios com um oxigênio. Né? Então, como o oxigênio ele é mais eletronegativo, ele vai puxar para si a nuvem eletrônica do hidrogênio. Como é que a gente representaria esse vetor? Como a gente já viu, o vetor momento dipolar ele sai da carga positiva em direção à carga negativa. Então, como é que seria isso? Seria uma coisa assim e uma coisa assim. Vamos chamar de Mi4 e aqui Mi5. Está um pouquinho estranho esses vetores, não é verdade? Vamos colocá-los na mesma origem. Né? Vamos fazer aqui. Aqui está a origem do vetor. Aqui vamos colocar Mi4. E aqui, olha, Mi5. Então, como é que a gente calcula o vetor resultante? A gente utiliza a regra do paralelogramo. Nós temos uma projeção aqui e uma outra projeção aqui. E aqui está o vetor resultante, Mi. Claramente a gente pode ver que o vetor resultante ele vai ser diferente de zero. Se ele é diferente de zero, nós temos a molécula polar. Bom, essa seria a forma, digamos assim, mais detalhada de observar se uma molécula é polar ou não. Mas agora vamos ver uma forma mais rápida para a gente determinar se uma molécula é polar ou não. Muito bem, gente. Agora vamos ver uma regra prática para você determinar se uma molécula é polar ou apolar. Vamos lembrar da aula passada da definição de nuvens eletrônicas. Nuvens eletrônicas nada mais, nada menos são que as ligações simples, aquela que tem um tracinho, ligação dupla, que tem dois tracinhos, ligação tripla, que tem dois tracinhos. Muito bem. O número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central nós vamos chamar de N minúsculo. Se N tiver o mesmo número de átomos ligados ao átomo central, vai ser apolar. Se esse número for diferente, ele vai ser polar. Vamos pegar o exemplo. Né? Vamos pegar nosso exemplo anterior de CO2 e água, dióxido de carbono e água. Qual é o átomo central? Esse aqui é o átomo central da molécula de CO2. E da água é esta aqui. Quantos átomos ao redor do átomo central nós temos aqui? 2 átomos. São 2 átomos de oxigênio. 2 oxigênios. E quantas ligações ou quantas nuvens eletrônicas nós temos? Nós temos 2 nuvens eletrônicas. 2 N. Nzinho minúsculo, que é esse daqui. Portanto, se o número de átomos ligado ao átomo central for igual ao número de nuvens eletrônicas, essa molécula ela é apolar. Agora vamos analisar o oxigênio. O oxigênio tem quantas
Quantas nuvens eletrônicas? Nós temos 2, 3 e 4. Lembrando também que pares de elétrons não ligantes também contam como nuvem eletrônica. Então, quantas nuvens eletrônicas nós temos ao redor? 2, da ligação oxigênio-hidrogênio, 3, que nós estamos contando esse par de elétrons, e 4, tem esse par de elétrons. Então, nós temos 2 hidrogênios ao redor do oxigênio e 4 nuvens eletrônicas, ou Nzinho. Portanto, se o valor é diferente, evidentemente que esse valor é diferente, então nós temos aqui uma molécula polar. Para finalizar... Nossa, mas não sai. Para finalizar nossa aula, vamos ver agora uma propriedade geral sobre solubilidade de compostos apolares e compostos polares. Muito bem, gente. Agora, para terminar nossa aula de polaridade das ligações, vamos ver agora uma coisa relacionada à solubilidade. Né? Quando nós temos substâncias semelhantes, elas se dissolvem entre si. Ou seja, semelhante dissolve semelhante. Em miúdos, o que significa? Uma molécula polar dissolve outra molécula polar. E uma molécula apolar dissolve uma outra molécula apolar. Então, como seria isso na prática? Né? Vamos pegar a água. A água é um solvente polar. H2O a gente acabou de ver anteriormente. Né? Olha só, cloreto de sódio também é uma substância polar. Se eu misturo os dois e homogenizo essa mistura ela vai ser o quê? Ela vai ser homogênea. O que significa solução homogênea? É aquela que eu não consigo distinguir entre soluto e solvente. Portanto, o cloreto de sódio, que é uma substância polar, dissolve num solvente polar, que é a água. E se a gente pegar óleo de cozinha, que é uma substância apolar? Se a gente misturar, nós vamos ver diferença entre as fases. O que acontece então? A água fica embaixo e o óleo fica em cima. O óleo de cozinha ele é menos denso que a água, por isso que ele flutua. Essa mistura, na qual eu consigo distinguir entre soluto e solvente, é uma mistura heterogênea. Por quê? Eu posso diferenciar, eu posso ver quem é o óleo de cozinha e quem é a água. Por quê? O óleo de cozinha é uma substância polar e a água é uma substância polar. Muito bem, gente. Era isso que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Barrufa, galera!